É isso, e hoje a gente tem uma entrevista mais do que especial, de olho aí nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas de Inverno, e eu estou recebendo aqui, pessoal, dois feras olímpicos, dois feras do esporte, dos desportos no gelo. Eu estou aqui com o Edson Bindilatti, atleta, ele foi treinador de atletismo, é ainda, né, atleta profissional de decathlon, modalidade olímpica do atletismo, bobsled, atleta do bobsled, modalidade de Jogos Olímpicos de Inverno. O cara é um fera, representou o Brasil como atleta. Hoje ele é um dos cabeças aí dos esportes no gelo. E eu tô também com Emílio Strapasson, que também foi atleta de skeleton. Eu já vou explicar um pouquinho sobre esses dois esportes. E os dois integram o Ice Brasil, esse projeto brasileiro que procura atletas para integrarem a equipe olímpica do Brasil. Eu vou explicar rapidinho antes da gente começar a conversar com eles. Bobsled, gente, quem nunca assistiu aquele filme Jamaica Abaixo de Zero, não é verdade? Então, onde atletas usam um trenó numa pista de gelo para fazer esse circuito em alta velocidade, ganha, claro, quem fizer o circuito em menor tempo possível. E o skeleton, ele lembra muito um skate e é também essa plataforma de gelo, aí a modalidade é individual. O bobsled, que é com esse trenó, ele pode ter várias modalidades. O mono, que é uma pessoa só, e outros atletas compondo a equipe, né, dentro do trenó, e assim vai. E o Ice Brasil, que é a equipe brasileira de esportes do gelo, estão vindo para Boston justamente para fazer uma seletiva para reunir, para buscar novos talentos aí do esporte. Quero primeiro dar um abração no Edson Bindilatti. Edson, muito obrigada por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Olá, Giovana, eu que agradeço a oportunidade. A gente está falando um pouquinho dos esportes de inverno, bobsled, skeleton, essas modalidades aqui que vêm fazendo grande sucesso aqui no Brasil, grandes resultados. Para a gente é um prazer estar falando um pouquinho mais e mostrando para as pessoas que os Jogos Olímpicos é possível, está próximo, e a gente está aqui para fazer acontecer e mostrar que o sonho é possível. Ah, que legal. Eu fico muito feliz também poder auxiliar de alguma forma, né, levando o nome do Brasil aí para o mundo, que nós temos atletas de muita qualidade. Eu recebo também o Emílio Strapasson, que é um super atleta, também escreveu seu nome na história dos Jogos Olímpicos, dos esportes de gelo também. Tudo bem, Emílio? Obrigada por estar aqui com a gente na nossa Rádio USA. Oi, Giovana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente divulgando esse projeto, que é um projeto que a gente está começando a fazer com muito carinho. Esse é um projeto da CBDG, que é a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, que cuida de 7 modalidades olímpicas. E o Ice Brasil é um projeto específico para o bobsled e para o skeleton. E a gente está aqui querendo divulgar e a gente vai responder todas as dúvidas, perguntas, curiosidades que vocês tiverem. E obrigado, então, por esse momento na rádio, nossa Rádio USA. É isso aí. Então, eu quero que tu explique mais ou menos. O Ice Brasil, ele é um projeto dentro do desportos, da equipe de desportos do gelo, né? Explica pra gente um pouquinho. Então, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, ela é filiada ao Comitê Olímpico do Brasil. Então, todos esses projetos, essas modalidades são vinculadas ao COB. E a gente tem, e por causa disso, a gente tem uma vinculação também com o Ministério do Esporte. Então, a gente consegue desenvolver esses projetos também graças à Lei Piva, a Lei Agnello Piva, que vem com as verbas federais oriundas das loterias esportivas, um percentual repassado ao Comitê Olímpico que distribui entre as confederações. E a nossa confederação trabalha com muito esmero para desenvolver 7 modalidades. Mas as modalidades que a gente tem mais resultado ao longo dos anos é o bobsled. O bobsled já participou de 5 edições dos Jogos Olímpicos e o Edson aqui, testemunha viva, ele conseguiu qualificar o Brasil para a final olímpica pela primeira vez no ano passado na China. Foi um espetáculo, um resultado histórico e a gente está muito feliz com o que vem fazendo. Nesse momento, o projeto ele tem um objetivo claro de fazer uma transição geracional, transição da época desse sucesso todo que o Edson teve como piloto,
Agora ele tem essa responsabilidade de repassar isso para a próxima geração. E isso é um trabalho que legal. Que leva um certo tempo e a gente quer fazer com muito esmero, com muito carinho, e a gente entende que a confederação... Deixa eu ver minha câmera... acho que a tua câmera voltou, eu ia te avisar até. E a gente quer fazer isso com muito, assim, entendendo que representar o Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos é um privilégio, uma honra, e muda a história de uma pessoa. Isso é algo que é uma oportunidade, ao mesmo tempo é algo que a gente leva, né, para a vida toda. Então a gente está querendo, como confederação, como projeto, oferecer para o maior número de pessoas, para a gente poder selecionar aqueles jovens apaixonados que têm talento e que estão por aí e não sabem que existe essa possibilidade. E esse projeto, então, eu acho que já antecipando a pergunta, por que Estados Unidos e por que Boston? A gente está indo para Boston porque Boston é muito próximo da nossa casa, nossa home track, que a gente considera que é Lake Placid, nos Estados Unidos, que é o lugar onde o Edson ganhou a maior parte das medalhas, eu acredito, os melhores... Em Nova York, né? É o norte de Nova York, fica 2 horas da fronteira com o Canadá. É um lugar que já presenciou 2 edições de Jogos Olímpicos de Inverno. E a gente tem todo o nosso equipamento, a nossa base, todos os anos nós vamos para lá. Então essa é a nossa vontade, de selecionar brasileiros dentro dessa imensa comunidade de brasileiros, brasilo-americanos que residem em Massachusetts, né, ao redor de Boston. E minha câmera de novo. E ela não está querendo funcionar, mas eu posso... Don't worry. No problem. Ok. Não. Então, mas é isso. Em resumo, o projeto é oportunizar essa chance de se tornar atleta olímpico e representar o Brasil, focando nos jovens que estão perto da nossa pista, da nossa home track. Então, com muito carinho, a gente vai em Boston para visitar todas as comunidades, né? E as lideranças comunitárias, consulado, enfim, escolas, e a gente vai fazer isso na semana que vem. Que legal. Eu já dou detalhes, tá? Para você que está nos ouvindo, eu já vou dar vários detalhes aí sobre essa seletiva, quem que pode participar, como é que é. Mas antes eu quero falar com o Edson. Edson, o Brasil tem, apesar da gente não ter neve no Brasil, vocês estão falando aí, né, do Brasil, apesar da gente não ter neve, o nosso histórico é muito bacana, né? A gente tem um histórico, nossa, mais de 30, eu tenho aqui 34 medalhas, sendo que por 3 vezes o Brasil foi campeão geral do circuito Copa América, vencendo até Estados Unidos e Canadá, que tem muita história de esportes no gelo, né? Fala um pouquinho desse histórico pra gente. O Brasil tem um material humano muito bom, muito forte, né? No começo a gente teve bastante dificuldade de aprender a modalidade, isso lá em 99, 2000, né? Eu brinco que treinou ia para um lado, a gente ia para o outro e a gente ficava completamente perdido. Mas a gente veio entendendo a modalidade, entendendo como funciona, qual era toda a logística, e nós viemos evoluindo ano por ano, né? Então, a partir de 2012 ali, que teve uma transição grande, a gente já tinha participado dos Jogos Olímpicos de 2002, 2006, aí em 2010 nós não conseguimos uma qualificação, mas voltamos muito forte em 2014. Em 8 meses nós montamos uma equipe. A maioria dos atletas, para vocês entenderem, vem do atletismo pela velocidade, força, explosão muscular, já é um pouco predisposto para a modalidade. E a gente dá uma adaptada na parte técnica para esses atletas. Mas tem vários atletas que vêm de outras modalidades esportivas que também são muito competitivas e ajuda bastante para o bobsled. E a gente veio melhorando, evoluindo a cada competição. Nós tivemos umas treinadoras britânicas em 2015, 2016, e nós evoluímos cerca de 10 anos em 2 anos que elas ficaram com a gente. E isso fez a gente virar a chave e evoluir muito mais na modalidade. Foi onde nós conseguimos começar a obter resultados expressivos, onde fomos bicampeão ali da Copa América de bobsled, considerado o melhor piloto das Américas aí por 2 vezes, e para completar esse ciclo maravilhoso, fomos finalistas olímpicos. E lembrando que nós somos finalistas olímpicos com material alugado, não material nosso. Mas isso é importante, isso é legal frisar para você ver como a gente tem condições de brigar por igualdade com qualquer time do mundo, né? Então, por isso a gente está
está indo atrás agora de atletas que já residem na região de Boston, como o Emílio falou, que é a nossa home track ali em Lake Placid, né? Então, vai fazer com que esses atletas tenham um maior treinamento nas pistas de descidas, porque para nós que mora aqui no Brasil, fica difícil ficar muito tempo nos Estados Unidos treinando, aí tem que voltar para o Brasil, tem que ir para os lugares, e quando esses atletas já residem próximo a Lake Placid, fica muito mais fácil deles treinarem por muito mais tempo, ganharem mais experiências e assim, consequentemente, ganhando qualidade para fazer grandes resultados. Então, esses são os nossos objetivos. Isso é verdade. E pelo teu discurso ali, pelo que tu comentou, a gente percebe que o capital humano é muito bom, tem um nível de qualidade bom. Então, se a gente tiver o upgrade de ter pessoas que já estão mais habituadas no dia a dia com conviver com a neve, né? A performance física no ambiente de neve é melhor e com os equipamentos, enfim, do CT, do centro de treinamento, né? Então, eu acho que potencializa o resultado, não é? O que vocês acham? E hoje o Brasil a gente se atreve a dizer que a gente tem uma equipe multidisciplinar fantástica, né? Desde fisioterapeuta, médicos, mas principalmente a gente na parte técnica e física, né? Eu como educador físico e como experiência aí por muitos anos na modalidade, como piloto também. Então, a gente consegue formar um atleta do zero até os Jogos Olímpicos de uma forma muito rápida, muito veloz. Foi bom todo esse aprendizado, toda essa caminhada do Brasil, desde 2000, 99, 2000 até hoje, porque a gente aprendeu muito. Hoje, se você der um trenó na mão dos brasileiros, a gente desmonta o trenó e monta de uma forma absurda, entendeu? Porque a maioria dos grandes times tem os seus mecânicos e às vezes os atletas não tem aquela destreza para mexer nos trenós, para ali deixar o trenó alinhado e com qualidade. E a gente tem tudo isso. Então o atleta ele já vai estar anos-luz na frente do que a gente esteve lá atrás no começo. Então isso já vai ajudar muito mais, a gente vai conseguir acelerar muito mais esse processo de desenvolvimento para esses atletas. Verdade. Emílio, o que tu achas? É interessante isso que o Edson falou, porque também cabe muito ressaltar que o bobsled é um esporte de transição, ele não é um esporte que se inicia desde criança, na tenra idade. Então, normalmente, o bobsled se encaixa muito numa segunda modalidade. Tem atletas espetaculares que, às vezes, por exemplo, são o quinto ou sexto melhor do país na velocidade, nos 100 metros. Ou, às vezes, eles são fortes e rápidos, mas não tão fortes para determinadas modalidades ou tão rápidas para serem velocista, e o perfil dele se encaixa perfeitamente no bobsled, que é uma mistura de coragem, velocidade, força, né, e destreza. Então, começar no bobsled como uma segunda carreira, digamos assim, é o momento perfeito, assim, de um jovem com 17, 18, 20 anos, ele está no momento ideal para entrar num projeto como esse. Então, ele tem a chance de se tornar um atleta olímpico, e não só isso, ele tem a chance de performar a nível mundial, sendo um dos melhores do mundo. Então é isso que a gente está querendo encontrar, convidar, selecionar, oportunizar, né? Que a gente sabe que tem brasileiros que têm capacidades absurdas, têm performances absurdas, e essas pessoas, esses atletas estão por aí. A gente acredita muito que a gente vai encontrar esse material humano nos Estados Unidos, especialmente, né, na região de Boston, que a gente quer oferecer essa oportunidade. E vamos falar sobre isso então. Reforçando, né? Você que está acompanhando essa entrevista, reforçando a equipe brasileira de desportos no gelo está vindo para Boston entre os dias 10 e 15, né? Confere? 10 e 15 agora de fevereiro, né? Essa semana, para fazer uma seletiva buscando novos atletas para integrarem a equipe já para participarem das Olimpíadas da Juventude, que vão ser agora em março, né? Como vão acontecer essas seletivas? Emílio, quer explicar para a gente? Vocês dois podem um complementar o outro, tá? Manda lá. Se eu esquecer alguma coisa, me chama aqui. Olha só. A gente está selecionando atletas nascidos entre 2000 e 2009, sendo que os nascidos entre 2006 e 2009, eles terão uma oportunidade imediata
de fazer uma entrevista e, caso sejam selecionados, já tem teste prático na pista em março. E a gente está abrindo uma janela de oportunidade muito interessante, porque as Olimpíadas da Juventude serão na Coreia do Sul em janeiro de 2024. Nós temos 12 meses. A gente tem capacidade e possibilidade de formar um atleta para daqui a 12 meses estar representando o Brasil nas Olimpíadas da Juventude. E outra coisa muito importante, Giovana, que eu não posso esquecer de falar, é que a gente sabe que nos Estados Unidos tudo custa muito caro, no sentido, se eu quiser investir na carreira de um filho, a gente investe, né, é uma mensalidade, tem despesas recorrentes. E esse projeto ele é completamente financiado pela Confederação, no sentido que os pais que têm, de repente, interesse, mas não veem possibilidade financeira, não precisam se preocupar. Se o filho for escolhido, esse projeto é totalmente financiado pela Confederação. Então, acho que é muito importante ressaltar essa característica do nosso projeto. Que bom. Eu tenho... Pode ir, Edson, diga lá. E vale frisar também que esses atletas, eles performando, eles abrem portas para o lado pessoal e profissional deles, porque ele pode conseguir bolsas em grandes universidades dos Estados Unidos, porque o atleta tem muitas possibilidades de estudar, ganhar bolsa 100% em grandes universidades dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, quando fazia atletismo ainda, aqui no Brasil, de receber cartas para estudar em Harvard, em Idaho. Então, foram grandes oportunidades que acabou passando lá atrás. Eu tinha uma outra visão, mas para esses atletas que já moram aí nos Estados Unidos, se tem essa possibilidade, é fantástico, porque imagina o tanto de dinheiro que os pais iriam estar deixando de estar gastando, não, investindo nos filhos, né? Essa é uma grande diferença que existe aqui nos Estados Unidos do Brasil, né? Os atletas, eles são totalmente patrocinados, principalmente nos seus estudos. Então, isso eu acho incrível. E a gente tem muitos imigrantes brasileiros, né? Em Massachusetts e na Flórida, até existe uma competição para ver quem tem a maior comunidade brasileira nesses dois estados. Mas aqui é muito importante. Então, a gente realmente... E tem pessoal que veio jovem, muito mais jovem, pessoal que já nasceu aqui e que vive esquiando, vive brincando, botando para baixo da montanha aí, de snowboard, de esqui e tal. Então, eu acho que realmente pode ser um celeiro importantíssimo. Bom, como fazer para participar dessa seletiva? Quais são as instruções práticas aí para quem está acompanhando a entrevista e se interessou em participar? Como é que tem que fazer? Basicamente, todas as informações estão no nosso site icebrasil.com, com Brasil com Z.com. Ali tem uma agenda e, resumindo a nossa agenda, sexta-feira agora a gente já tem um encontro no Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, sexta-feira, 6 da tarde, e temos mais 3 encontros, na segunda-feira no Brace, Brazilian American Center, terça-feira no Centro Comunitário Brasileiro de Stoughton e na quarta-feira no St. Anthony School, em Everett. Então, a gente convida os interessados a visitarem o site. Ali também tem uma ficha de inscrição, caso queira deixar, ou pode aparecer direto lá no momento que mencionado ali no site, que a gente vai receber. E é uma troca sem compromisso, não precisa pagar nada, é mais para a gente conversar, trocar uma ideia, contar a história e os pais interessados tirarem as dúvidas. Eu quero agradecer muito, Giovana, por essa divulgação que você está fazendo. Imagina, a gente tem esse compromisso de levar informação de valor para as pessoas, para os ouvintes aqui da nossa Rádio USA. Queria até destacar, para quem ainda não conhece, a nossa Rádio USA é a maior rede brasileira de rádio dos Estados Unidos, então a gente tem um longo alcance e justamente para isso, para a gente estar lado a lado com a comunidade brasileira aqui na América. E eu queria saber quais são os critérios de seleção que vocês vão usar. A pessoa precisa ter um histórico de atleta ou não? Como é que acontece? Edson? A ideia é que os testes vão ser físicos, né? De velocidade, de potência, né? De saltos, para a gente entender qual é o nível do atleta. E aí a gente, através de uma entrevista também pessoal do atleta, para a gente entender o histórico
esportivo dele, a gente entender o quão ele é interessante para a modalidade. Né? E aí é um trabalho de formação mesmo, né? Às vezes o atleta ele não está pronto nesse momento, mas a gente, analisando a biomecânica desse atleta, analisando o biotipo desse atleta, a gente entender que ele vai ser interessante fazer um trabalho a longo prazo com ele, a gente vai estar selecionando. Isso é um dos objetivos. Então, não tem, ele é baixinho, ele é alto, porque tanto no bobsled como no skeleton tem algumas características, mas isso aí a gente, vendo a característica do atleta e vendo o potencial dele nos testes, a gente consegue ter uma base, uma noção do que a gente consegue. Normalmente, os atletas do bobsled são um pouco mais fortes, né, um pouco mais pesados e são relativamente altos, mas isso não impede de um atleta mais baixo, de um atleta um pouco mais magro, a gente tem que ele tem tendência a ganhar o nível de força ideal para o bobsled, ou se não, se ele tem uma tendência mais voltada para o skeleton. Então, isso a gente vai estar analisando visualmente, né, quando a gente estiver perto desses futuros atletas. Entendi. E aí, neste primeiro momento, vocês estão selecionando jovens por causa da urgência, né, em terminar a formação da equipe para março agora, né? Então, da Olimpíada da Juventude. Mas vocês também, e esses jovens, deixa eu salientar, eles a partir de 14 anos, é isso? Qual é a faixa? 14 a 17, algo assim? Nascidos, de preferência, nascidos entre 2007 e 2009. Esses vão ter mais facilidade de aprender agora dentro do espaço. 2006, 16 anos. Isso. Ok. Legal. E meninos e meninas. Meninos e meninas. Olha, gente, o pessoal que está ouvindo e acompanhando nossa entrevista, meninos e meninas. Então, porque as equipes são mistas ou... Não, tem feminino e tem masculino, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Além dos jovens que vocês estão com foco principal, vocês também estão de olho em adultos? Emílio? Ou Edson, sim, vai? Nós estamos procurando o nosso novo piloto sênior e a gente vai investir nesses jovens de 18 anos até 26 anos, 23 anos, para formar a nova geração, já mirando as Olimpíadas na Itália em 2026. E também meninas, né, para o monobob e para o bobsled de 2, que é a categoria feminina da modalidade. Legal. Gente, eu queria perguntar, quem não mora em Boston pode se inscrever para participar dessa seletiva? Pode, a seletiva é aberta, né, para qualquer pessoa que mora aí nos Estados Unidos. Como a gente escolheu Boston por ser próximo a Lake Placid, ali mais próximo da nossa home track, e Boston tem uma comunidade muito grande de brasileiros, por isso que nós escolhemos ir até Boston, mas isso não impede que atletas de outras regiões dos Estados Unidos possam se inscrever e ir até o encontro da gente para fazer essa seletiva. Que legal. E o atleta que for escolhido, ele vai ter alguns benefícios, né? Como vocês estavam falando, de bolsas em universidades, tem esse acompanhamento médico, enfim, tem todo um suporte. Tem mais algum benefício financeiro? Se a pessoa ela ainda não tem, por exemplo, o seu status imigratório oficializado aqui nos Estados Unidos, como é que funciona essa relação? A gente precisa que o atleta tenha a possibilidade de se ausentar dos Estados Unidos e retornar. Então, a gente entende que muitos brasileiros ainda não têm, mas é necessário, por exemplo, tem uma competição na Alemanha, tem competição no Canadá, tem competição na Noruega, o atleta ele vai representar o Brasil em diversos lugares do mundo. Então, sim, é necessário que ele tenha a possibilidade da documentação para poder sair dos Estados Unidos e retornar. E ele tem que ter a cidadania brasileira, ele pode ser filho de brasileiros, ele pode ter essa dupla cidadania, que é uma vantagem muito grande, e não abdica da cidadania, né, ele continua com a cidadania representando o Brasil e buscando a cidadania americana. Então, é aberto a todos que têm essas condições. Que legal. Gente, eu não sei se eu deixei de perguntar mais alguma coisa, eu tô com uma colinha aqui. Vocês querem dar mais alguma informação interessante, importante aí para quem está nos acompanhando?
eu acho que é uma baita de uma oportunidade para esses atletas poderem estar representando o Brasil de uma forma brilhante, né, e uma nova modalidade esportiva que eles podem conhecer e que é bem conhecida nos Estados Unidos, Europa, por ser países que têm neve, que têm tradição desses esportes de inverno. Então, é uma possibilidade de uma nova modalidade esportiva e, quem sabe, estar representando o Brasil em Jogos Olímpicos. É isso aí então. Olha, agradeço muito. O Emílio teve que sair bem no finalzinho agora, mas ele tá acompanhando essa finaleira, já deixou o abraço dele, o agradecimento. Edson Bindilatti, um super atleta, um orgulho para o nosso país, e é um orgulho também te receber aqui no Nossa Manhã, no programa aqui todas as manhãs, e na nossa Rádio USA. A gente vai acompanhar quando vocês chegarem aqui, com certeza. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente está falando um pouquinho sobre o bobsled, sobre o esporte de inverno, sobre o nosso Brasilzão que a gente tanto ama. E, pessoal, venha conhecer a gente, venha conhecer um pouquinho do que a gente tem para passar para vocês. Quem não quer fazer seletiva, mas parece para prestigiar e entender o quanto a gente gosta do esporte, o quanto isso vai ser importante para todo mundo, e a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Um beijo bem grande para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando, tá, pessoal, antes de eu encerrar a entrevista, quem quiser mais informações, é só acessar o site icebrasil, com Z, né, .com, icebrasil.com. Ali tem toda a agenda, todas as instruções, e pode pedir para mim que eu passo para você. Obrigada, Edson. Um abração, sucesso, e até quando vocês chegarem a gente vai se encontrar. Até mais. Fechou, obrigado, até mais. Fechou, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau.